Isso aqui é concentração de H+. Vamos olhar essa equação aqui com mais cuidado? Tem sentido eu falar em concentração quando eu tenho um líquido puro ou quando eu tenho um sólido puro? Eu vou rephrase. Qual é a concentração de água num copo de água pura? Oi? Eu não vou fazer a conta com vocês agora não. Mas a concentração, aspas, de H2O... Não, vamos fazer assim. Vamos fazer um exercício rápido, senão vocês dormem. Vamos lá. Líquido puro e sólido puro. Tem sentido eu falar em concentração? Vamos fazer o... Eu adoro fazer isso, é do meu temperamento, é do meu caráter. Quando eu tenho que explicar alguma coisa, eu imagino uma situação próxima de mim com a qual eu possa lidar. Então, se um professor me perguntasse qual é a concentração de H2O em água pura, o que eu faria? Eu pensaria, bom, suponha um copo que tenha, eu sou um pouquinho oportunista, né? Suponha um copo que tenha como volume 180 ml, tenha 180 ml de água. Qual é a densidade da água? Com um algarismo significativo, mas não vamos nos preocupar com o algarismo significativo aqui, tá? A densidade da água, 1 grama por ml. A gente está fazendo uma aproximação, não é uma conta. Bom, se eu tenho a densidade e tenho o volume, eu sei a massa, certo? Então, a massa de água nesse copo, já que isso aqui é massa sobre volume, vai ser 180. Concentração, que nós vimos falando até agora de concentração, é concentração em mol por litro. Na aula de amanhã, a gente vai matar essa parte. Como eu falei para vocês, eu gosto de ficar falando várias vezes do mesmo assunto, né? Porque atinge a saturação. Não, e aí vocês não ficam cheios do assunto, vocês ficam simplesmente mais próximos do tema. Mas todo mundo sabe que mol é o quê? É uma medida do quê? De quantidade de matéria, certo? É uma medida do número de objetos? Não. É uma medida da quantidade de matéria. É claro que quanto mais objeto eu tenho, mais matéria eu tenho. Eu estou medindo a quantidade de matéria. Bom, eu quero saber, as nossas concentrações são dadas em mol por litro, certo? Então eu tenho que saber, a 180 gramas, qual é o número de mols que eu tenho. Qual é o mol da água? 18. A gente nem precisa se preocupar, como eu falei, com o número de algarismos significativos. 18. Né? Não se preocupem, então, aqueles que não lembram direito do mol. Esse assunto da nossa conversa de amanhã. Tá certo? Eu estou partindo do princípio que nesse nível vocês já viram no ensino médio. Então, o mol da água é igual 18 o quê? Gramas por mol. Perdão, né? Isso aqui é a massa molar. Massa molar da água. E o que estava falando para vocês, para a gente não, né, evitar o que a gente fala coloquialmente, né? Obviamente que estava falando da massa molar da água. Qual é a massa de um mol de água? Então a massa molar da água é 18 gramas por mol. Portanto, eu tenho, nesse copo de água, qual é o número de mols que eu tenho?
Se cada mol tem 18 gramas, e se eu tenho 180 gramas de água, o número de mols vai ser 180 dividido por 18, vai ser 10 mols. Isso já é a concentração? Não. A concentração de água em quantidade de matéria, vocês conseguem ver aqui no cantinho? A concentração de água em quantidade de matéria vai ser o N dividido, vai ser quantidade de matéria em mol, dividido pelo volume em litros. Então, se eu fizer N dividido pelo volume em litros, a minha concentração de água, vou colocar com 2 significados.